Olá! Afinal, ser alguém justificado ou declarado inocente por Deus traz mudanças verdadeiramente boas na vida de uma pessoa, porque nós temos visto que mesmo aquele que é declarado inocente por Deus, mesmo aquele que é justificado, continua sendo pecador. Então, afinal, o que muda? Nós vimos Paulo, que o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, principalmente na última passagem, na parte final do capítulo ali, admitindo que nas suas próprias forças ele não conseguia vencer a natureza pecaminosa. Apesar de ser um novo homem, uma nova criatura em Cristo, o pecado ainda se mostrava ali presente e algo que ele não conseguia eliminar por completo da sua vida. O pecado mostrava ainda a sua força. Será que esse fracasso é a palavra final nesse tema que Paulo levantou aí? Bom, aqui a gente vê a importância de estudarmos a palavra de Deus sempre dentro de um contexto, de uma sequência, e nunca tomar textos de forma isolada, que é sempre o que leva a erros, né, e a interpretações e, consequentemente, a práticas erradas. Então, né, nós temos aqui o capítulo 8, onde o assunto ele é ao mesmo tempo continuado e descontinuado. Continuado porque ainda está em foco aqui a, a questão da luta contra o pecado, a lidar com o pecado, como é que o novo homem lida com o pecado, porém agora entram alguns elementos aqui que vão mostrar como que essa luta é vencida, onde é que entra o poder do evangelho aqui, e principalmente aonde entra o grande ajudador, aquele que verdadeiramente vai fazer toda a diferença, que é o Espírito Santo, que é citado em grande quantidade, uma grande quantidade de vezes aqui nesse capítulo. Então é isso que nós vamos ver hoje, vamos dar início, né, uma espécie de introdução a essa nova perspectiva ou a complementação daquilo que Paulo vinha dizendo, agora trazendo soluções, trazendo a forma como Deus nos ajuda efetivamente nessa luta. É isso que nós vamos ver então, continuando aí a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Continuando então a leitura, nós vamos iniciar o capítulo 8 e hoje, ao introduzir aqui esse capítulo, nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem, então esse poder do Evangelho, a gente poderia chamar aqui o poder do Espírito Santo, mas basicamente a gente vai tratar aqui, abordando como introdução, o poder do Evangelho, porque o Evangelho, que ao chegar ao coração humano, ele traz uma série de acontecimentos novos na vida da pessoa, e é isso que vai nos dar as respostas a muitas questões que foram levantadas
aí no capítulo 7, no capítulo anterior. Muito bem, o Evangelho, Paulo nos mostra aqui que ele é libertador. Ele efetivamente absolve da condenação imposta pela lei. O capítulo começa com uma declaração extremamente importante. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa absolvição completa. Nenhuma condenação significa que nenhum pecado e nenhuma culpa mais pode reverter aquilo que foi trazido para a vida da pessoa por meio da justificação. Então, vamos fazer uma breve recapitulação aqui. A pessoa ela é justificada a partir do momento em que ela deposita a sua fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ela se torna uma nova criatura, se torna um novo homem, quando se identifica especificamente com a morte e com a ressurreição de Jesus. Isso é o que Paulo chama também de estar em Cristo. Estar em Cristo, ele usa essa expressão aqui, não é uma condição especial de alguns que creem. Aqueles que são muito espirituais, aqueles que são pessoas especiais, estão em Cristo, eles estão pertinho de Jesus. Não, estar em Cristo é uma posição, é uma condição daquele que crê verdadeiramente, genuinamente em Jesus. E essa pessoa, Paulo diz, além de não ter nenhuma condenação, veja, ele diz que o espírito de vida libertou essa pessoa da lei do pecado e da morte. Enquanto a pessoa lidava com toda a questão da lei, a lei do pecado e da morte, a lei de que o salário do pecado é a morte, enquanto a pessoa estava presa nisso, presa nessa situação, ela não podia dizer, não tem nenhuma condenação sobre mim, mas agora em Cristo ela pode dizer, afirmar isso, crer nisso, com toda certeza, com toda segurança. Paulo chama aqui de o Espírito de vida. O Espírito Santo, como eu disse, ele vai estar presente aqui nesse capítulo de forma muito marcante. Ele realmente está no centro aqui. E aqui ele começa a aparecer. E o nome que é dado aqui é Espírito de vida, porque ele é vivificante. Ele está em oposição àquela lei do pecado e da morte. Ele diz que a lei era incapaz de fazer, de resolver a situação do homem. É isso que diz o versículo 3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Não é que a lei é fraca. A lei é incapaz de resolver o problema da carne, ela é incapaz de tornar alguém melhor, de alguém vencer totalmente o pecado, de alguém ser salvo, de alguém ser justificado. A lei não pode fazer isso, isso já ficou claro. E o que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito de vida liberta disso, liberta dessa condição. E como? Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim ele condenou o pecado na carne. O que Paulo está explicando simplesmente é que Deus enviou o seu próprio Filho, o Filho que é um com ele em essência, o Filho que é Deus, o Filho que é puro, que é santo, o Filho que é inocente. O Filho veio a esse mundo, ou seja, ele encarnou. É isso que Paulo está dizendo. Deus fez com que a obra fosse tão perfeita que a carne que não pode produzir nada, a carne que está se referindo aqui é a natureza humana. Jesus Cristo ele veio
nessa natureza humana, semelhante à carne pecaminosa. Olha que construção que Paulo faz aqui do tema. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele se pareceu com os pecadores. Como assim se pareceu com os pecadores? Sim, porque ele era um ser humano perfeito em todos os sentidos, com todos os seus órgãos físicos. Jesus tinha olhos como nós, boca, ouvidos, pés, mãos, tinha um estômago, um coração que batia, sangue correndo nas suas veias e mais, Jesus tinha todas as limitações físicas que os seres humanos têm. Ele passou por sede, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha necessidade de se alimentar, ele tinha necessidade de dormir, ele ficava cansado, ele dormia, ele sentia dor, ele podia sentir dor como qualquer um de nós sente. A única coisa que Jesus Cristo realmente não tinha era pecado. Jesus Cristo jamais cometeu qualquer pecado, Jesus Cristo jamais teve qualquer culpa em si mesmo. Jesus Cristo jamais teve qualquer ato de mentira, qualquer coisa que tenha saído da sua boca, qualquer atitude que manchasse um tantinho sequer o seu caráter. Jesus Cristo teve uma vida perfeitamente imaculada, o único ser humano que viveu neste mundo uma vida absolutamente perfeita. E veja, a morte de Jesus, a morte como Paulo coloca aqui, né? Como oferta pelo pecado, como oferta pelo pecado. A morte de Jesus era necessária e foi uma morte real. E nessa morte, a gente nunca pode esquecer que Jesus Cristo tomou sobre ele mesmo a nossa culpa e os nossos pecados. Ele tomou sobre ele a nossa culpa e os nossos pecados, sem que ele tivesse culpa e sem que ele cometesse pecados e, importantíssimo, sem que se tornasse pecador. Ele assumiu no nosso lugar, ele disse, a culpa eu assumo. E assim como ele estava sujeito à morte física, evidentemente, ele passou por tudo aquilo que a gente vê ali nos evangelhos e que levaram à sua crucificação, levaram ao seu julgamento, à sua crucificação e à sua morte. É isso que Paulo está dizendo aqui, que o Evangelho ele nos proporcionou isso, porque é por meio do Evangelho que você conhece a obra de Jesus. O Espírito de vida que Paulo menciona aqui é o Espírito Santo de Deus que age por meio do Evangelho. Quando você tem contato com o verdadeiro Evangelho e se Deus tem por propósito, né, tem por objetivo alcançar a sua vida, ele vai falar ao seu coração através do Espírito vivificante, que é o Espírito Santo, o Espírito que te dá vida, não o Espírito que te conduz à morte, não uma lei que te conduz à morte, mas uma lei, um poder atuante que te conduz à vida. Uma nova operação se dá aqui, e esse é o poder libertador do Evangelho. Dúvidas e incertezas neste assunto, elas fazem parte apenas daqueles que não são genuinamente justificados, aqueles que não estão em Cristo. Se a pessoa não está em Cristo, realmente ela não pode ter certeza. Qualquer pessoa que tenha dúvida sobre esse tema, algo está faltando no seu coração. Pode ser que faltou até mesmo a informação correta lá no início. O fato é que tem muita doutrina que, infelizmente, espalha incerteza sobre isso. E podemos afirmar, com base nas Escrituras, com base na Palavra de Deus,
que qualquer doutrina que não assegure a salvação em Cristo, em Jesus Cristo, é uma doutrina maligna. A doutrina do Evangelho, o Evangelho ele assegura a salvação, ele assegura a libertação completa, nenhuma condenação mais existe, ninguém mais pode acusar, os pecados foram integralmente pagos por Jesus Cristo, todos os pecados, todos eles e toda a culpa. E isso é importante porque isso rompe o ciclo. Como é que isso vai ajudar a pessoa a entender o que Paulo acabou de dizer lá no capítulo 7? O fato é que ela não está mais presa à mesma lei, ao mesmo ciclo de tentar fazer as coisas e não conseguir, tentar fazer algo pelo seu esforço e não conseguir, e encontrar sempre a barreira de que nunca, jamais eu vou conseguir satisfazer a Deus, pelo menos de uma forma, se a pessoa for pensar de uma forma honesta, ela sempre vai chegar a essa conclusão, mas o fato é que em Cristo as exigências são cumpridas, porque o Evangelho, ele além de libertador, ele é transformador, e essa transformação, ela vem da cruz, ela vem da obra de Cristo, ela não vem de nós mesmos. Essa que é a questão que Paulo está colocando aqui. Quando ele disse lá no capítulo 7, desventurado homem que sou, realmente, na minha força, eu não vou para lugar nenhum. Eu estou sempre constatando que eu não sou capaz, que eu vou continuar pecando, eu vou continuar errando. Mas há um elemento de transformação. A morte de Cristo, ela realmente acredita justiça. O versículo 4, ele começa com essa declaração, também muito importante. Paulo tinha falado no finalzinho do versículo 3 que Deus condenou o pecado na carne, e qual o propósito? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Veja que declaração importante. Estamos falando aqui de toda uma questão jurídica, toda uma questão judicial, que é a linguagem que Paulo usa aqui em Romanos, e você não pode se esquecer disso. Tudo que está em jogo aqui tem a ver com essa questão jurídica do homem diante de Deus. E o que Paulo está dizendo é que quando Cristo na carne, ou seja, na própria natureza humana, que precisava ser redimida, quando ele mesmo pagou, sendo um ser humano, sendo um homem, quando ele morreu ali na cruz, o que ele estava fazendo era cumprindo as justas exigências da lei por nós, no nosso lugar, e assim em nós fosse satisfeita essa justiça. Não é por nós, note bem, nós não vamos fazer, se o texto dissesse que nós vamos fazer alguma coisa, estaria contrariando todo o conceito de graça que nós temos visto até aqui. Mas o fato é que ele está dizendo que é satisfeito em nosso lugar, por nós e em nós. Deus produz em nós essa justiça que nós não temos condições de produzir por nós mesmos. Mas veja, tem um detalhe importante, muito interessante, aqui na continuação do versículo 4. Quem é esse nós? Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A morte de Cristo, ela acredita a justiça de Cristo é acreditada a nós. O que ele fez entra na nossa conta. Não é só uma declaração de inocência. Você não é apenas declarado inocente em Cristo. Você é declarado como alguém que realmente praticou a justiça. Mas como você praticou? Você não foi capaz. Não, Jesus Cristo praticou por mim. A justiça dele é creditada a meu favor. É aquilo que a gente já falou lá atrás. Não é apenas uma conta contábil que zera o saldo. Não, você fica com saldo positivo diante de Deus. É mais ou menos essa a ideia
eu estou repetindo aqui aquilo que já foi dito lá atrás. Mas veja, Paulo diz que quem está nessa condição são aqueles que andam segundo segundo o Espírito, não andam segundo a carne, onde a carne não mais prevalece, ou seja, o pecado não mais prevalece. Não é o pecado que manda, não é o pecado que caracteriza você. A gente costuma dizer hoje em dia que determinada ideia não nos representa, que determinado conceito não nos define, né? A gente usa essas palavras atualmente, elas são mais modernas, vamos dizer assim. Nós poderíamos dizer que a pessoa que está em Cristo, ela não é definida pelo pecado. O pecado não me define. Não é o pecado que define mais a minha vida. Eu continuo pecando, eu continuo sendo pecador? Sim, eu tenho que admitir isso, porque senão eu estaria contrariando tudo aquilo que a Bíblia diz a esse respeito. Mas o pecado não me define. O que me define é a vida no Espírito, é o caminhar no Espírito, é a prevalência do Espírito, a predominância do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. E como ele faz isso? Ele faz isso habitando naquele que é justificado. É algo que a gente ainda vai ver com mais detalhes. Aliás, é importante a gente pensar numa coisa aqui, antes de concluir, que vidas aonde o pecado ainda prevalece, aonde o pecado é o que define as pessoas. Você olha para uma pessoa e ela, digamos que essa pessoa é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que, eu não vou aqui dar nomes, denominações, pode ser uma igreja até mesmo evangélica, cristã, pode ser qualquer coisa, mas principalmente no meio cristão, é onde a gente está, digamos, procurando ter a Bíblia como referência, ter a Jesus como referência. Digamos que essa pessoa se denomina como alguém cristão, como alguém que pertence a Cristo. Mas, se o pecado ainda define essa pessoa, você olha para essa pessoa e essa pessoa ela tem um conceito de que ela faz coisas erradas, ela é conhecida como alguém que tem um linguajar inadequado, uma pessoa desonesta, uma pessoa imoral, uma pessoa que é caracterizada por tudo isso. Olha, o que a gente tem a dizer é que falta a justificação, falta o principal. A obra de Cristo não foi concretizada, porque nós estamos falando aqui do poder de uma mensagem que, quando o Espírito Santo de Deus atua, ele é libertador e é transformador. É um poder que atua na vida da pessoa, tirando a condenação e dando uma nova caminhada, para ela. Na próxima semana, nós vamos ver, Paulo vai continuar falando sobre isso, e nós vamos ver algumas diferenças que ele coloca aqui. Ele vai colocar lado a lado, andar no pecado e andar no espírito, onde prevalece o pecado e onde prevalece o espírito. Isso vai nos ajudar a entender ainda mais, um pouquinho melhor, essa questão. Por isso que é importante a gente ter um respeito ao fluxo do texto e pacientemente, né? A gente aqui nas doses, na medida que a gente pode transmitir, ouvir, ler, aprender, a gente ir construindo os conceitos corretos e ter uma compreensão realmente correta sobre essa tão preciosa mensagem que nós temos aqui em Romanos. Enquanto isso, que esse texto nos dê a certeza. Você tem certeza de que é totalmente livre da condenação? Você pode chegar tranquilamente, se você tivesse que se deparar frente a frente com Deus hoje, você poderia
ouvir dele claramente que você não é alguém condenado diante dele, e você está livre da ira de Deus por conta do seu pecado. E mais, você poderia claramente atribuir isso à obra de Jesus Cristo, porque se não for baseado na obra, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, realmente há um engano muito sério aí nessa questão, e você precisa rever essa condição. Outra certeza que você precisa ter é de que o Espírito Santo realmente marca a sua vida, de que ele simboliza você, ou você é simbolizado, né, por essa marca, né? Você é caracterizado por isso. Isto te define. Você poderia ser definido como alguém em que o Espírito Santo está presente. Isso realmente é notório na sua vida. Essa é uma questão que também precisa ser avaliada. Então, que essas reflexões, esses pensamentos façam sentido realmente para você, tragam proveito na sua vida, encorajem você a buscar mais nas Escrituras, a buscar no Espírito Santo de Deus e na obra de Jesus Cristo todas as respostas e as soluções que são necessárias. Que Deus te ajude em tudo isso e que na próxima semana a gente tenha um pouquinho mais sobre esse assunto, um pouquinho mais detalhes a respeito disso. Então, até lá, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.